Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a continuação do nosso estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje estaremos lendo e comentando o capítulo número 19, Na Propaganda, que, como temos a bela oportunidade de ver, é uma continuação perfeita ao estudo que fizemos na semana passada, sobre o capítulo 18, Purificação Íntima, falando das aparências. E para esse capítulo, Emmanuel escolheu um trecho do Evangelho de Lucas, é o capítulo 17, versículo 23, quando Jesus está advertindo os apóstolos sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E aí ele diz assim: E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. E a partir desse trecho, que está falando, no caso, sobre os falsos cristos, quando a pessoa fica dizendo, o Cristo está aqui ou está ali, não vades, nem os sigais. Emmanuel tece os seguintes comentários. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Aqui, de novo, temos o dualismo externo e interno. É muito fácil dizer que Jesus está nesta ou naquela região, neste ou naquele templo. Que ele é maravilhoso, que ele cura, que ele faz milagre, que ele atende nossas dores, que ele ressuscita os mortos, que ele faz milagres, que faz isso, que faz aquilo, que Jesus, assim, nossa, olha, tem coisa melhor. Dizer o nome do mestre e prometer mil e uma maravilhas, até mesmo materiais. E é muito fácil de vermos e ouvirmos semelhante coisa. E nesses tempos em que isso acontece de uma forma assim tão escancarada, como se diz no popular, na cara de pau mesmo, a recomendação e a advertência do mestre é clara e importante. Porque Jesus advertiu que essas pessoas existiriam. E através do Espiritismo, nós sabemos que elas são tanto encarnadas quanto desencarnadas. Que é preciso estar exatamente com os dois olhos abertos e vigilantes, a fim de, à luz do Consolador, através dos esclarecimentos do Espiritismo, não sermos enganados. E aqui está uma coisa interessante também, e que está ligada a essa coisa externo-interno, essa dualidade. Mesmo estando na luz do Consolador, no Espiritismo, podemos ser enganados. Podemos seguir essas ideias e essas correntes, que, como bem Emmanuel caracteriza, colocam Jesus, falam nele, para aprovarem os seus desmandos intelectuais, para aprovar as barbaridades, como muitas vezes fizeram, matando em nome de Deus e por aí vai, como tem na história. Hoje também acontece, embora ninguém mais vá para a fogueira, graças a Deus, mas há outras formas de distorcer a sua mensagem. Por isso aqui ele vai apelar para olharmos para o interior. Jesus não está aqui, nem está ali, nem ali na esquina, nem na outra. Ele tem que estar na nossa vivência, na exemplificação. É ali que devemos encontrá-lo. Não nos aspectos exteriores, em lugares físicos,
Vamos recorrer a um exemplo. Quantas pessoas não fazem excursão, peregrinação, para ir lá em Jerusalém, no suposto local onde Jesus nasceu? Ou subir ali o Gólgota, onde o lugar da caveira, onde houve a crucificação. Tá, com certeza é um passeio interessante, vai se descobrir coisas, vai ter a localização geográfica, pode realmente a pessoa se emocionar, mas Jesus não está ali. Pode se procurar, sim, mas pode fazer o que quiser, ele não está ali. Ele está dentro de nós, ao menos deveria estar. Ah, mas as pessoas podem ir lá, fazer uma prece, emocionar, sentir o ambiente do lugar, sentir a presença dos espirituais, etc, etc, etc. Sim, claro, podem. Ah, lá, assim como em casa. Assim como no centro espírita. Assim como lá no mercado. Porque não importa o lugar em si. O que importa é o nosso estado mental. É o que nós temos dentro. Não adianta eu querer ir lá encontrar Jesus, ou eu também podemos aplicar para qualquer peregrinação, visita a santa, lugar sagrado, por aí vai. Não adianta só estar lá, se por dentro não tem nada. E se o que vale é por dentro, eu posso ter tanto lá quanto aqui. É a questão apenas de descobrir o que impede de estar sentindo a presença do mestre. Que inclusive tem um texto de Emmanuel, há poucas semanas atrás, que nós comentamos isso. O que nos impede? O que nos falta? É isso que devemos analisar para realmente estarmos com Jesus e Ele conosco. E segue, mano. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode também ser continuidade de perturbação. E aqui está, muitas vezes, porque mesmo estando no Espiritismo, podemos ser enganados. Porque lá por dentro, continuamos perturbados. E aí achamos, dá um jeito de achar alguém, encarnado ou desencarnado, que continue nos perturbando. É da lei da vida. E de novo aqui temos a dualidade externo e interno. E muitas vezes é bom que mudemos e criamos um caminho mais certo, mais racional, que nos dê mais apoio, como por exemplo apresentado pelo Espiritismo. Claro que sim. Assim como por outras religiões. Por exemplo, uma pessoa que estava, sei lá, no vício de drogas ou de álcool, ia adentra nos templos neopentecostais, evangélicos, como a gente costuma dizer, e para com isso, é óbvio que é bom. Claro, como comentava semana passada. O externo também é importante. Muitas vezes é o primeiro ou os primeiros passos que vão ser dados. O problema é quando só ficamos nisso, que é o que a Emmanuel está abordando aqui de novo. Muitas vezes mudamos as coisas externas, mudamos os caminhos religiosos, etc. O que é bom até. Por que não pode? Porque seria ruim. Se torna ruim se mascararmos o que está no interior. Se colocarmos a máscara da hipocrisia. Porque aí externamente iremos parecer bem e por dentro estaremos perturbados. E ele segue. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Ou seja, realmente estar com Jesus é se esforçar para vivenciar o cristianismo no seu dia a dia. E notemos, porque talvez quando a gente termine de ler essa página, talvez a gente ache até meio pesado, assim, quando fala assim, exemplificação, vivência interior, transformação íntima. E a gente imagina já um ser perfeito, aquele que não erra, que faz tudo direitinho, tudo bonitinho.
Mas devemos lembrar também que exemplificar inclui também a perseverança, a persistência em fazer o bem. Inclui saber se desculpar, saber perdoar quando erra. É importante que lembremos a trajetória dos apóstolos. Pedro tem uma trajetória muito parecida, principalmente com nós espíritas. Porque Pedro viu de tudo. Ele viu Jesus ser transfigurado, ele viu leproso ser limpo, ele viu a ressurreição de Lázaro, viu de fenômenos mediúnicos, anímicos, quer dizer, assim, viu todos. Sem exceção, todos. Viu Jesus ajudar a gente, viu tudo, assim, tudo. Estava ali grudado sempre com o mestre. No entanto, ele só se transformou bem depois de ter negado Jesus. Quando Emmanuel nos coloca a questão da exemplificação, não está chamando atenção para sermos perfeitos da noite para o dia, mas também no sentido dos esforços para vivenciarmos o cristianismo e os ensinos de Jesus. A luta íntima que tem que ser travada para os ensinos realmente fazerem morada e sermos uma página viva do Evangelho. É esse o ponto que está sendo chamado. É nisso que está sendo chamada a atenção, para não ficarmos apenas nas palavras e também para não seguirmos aqueles que só ficam nas palavras, mas que se desmentem nos atos. Aqueles que proferem belas palavras e no corredor fazem fofoca. Aqueles que doam lá e fazem parte do programa social e etc., apenas para contar o que fizeram. Aqueles que prometem mundos e fundos, que Jesus é maravilhoso, que isso tudo, nossa, e que explodem na menor ofensa. É isso que está sendo chamado a atenção. Para irmos de encontro ao exemplo de quem está se esforçando para fazer o bem, de quem está se esforçando para fazer certo, de quem está se esforçando para realmente propagar o cristianismo, e não apenas de quem está falando dele. E ele segue. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Então veja como Emmanuel escolhe inclusive bem as palavras, são bem pensadas, são bem construídas. Tem uma sedução do verbo, uma coisa assim que encanta, que fascina, que faz o olho brilhar. Esses sim são os momentos perigosos. Porque quando o olho brilha, o raciocínio se apaga. É igual na paixão. Sei lá, a mocinha se apaixona lá por um rapazinho. E aí, nossa, aquele lá é o príncipe encantado, é maravilhoso, é tudo de bom, só pensa nele, não quer fazer mais nada, por aí vai, etc. Meu Deus, aquela coisa assim que é enlouquecedora. E aí depois vão lá, se unem, casam ou não, fazem filhos ou sim. E aí que depois que a máscara cai. Que aí passa a ver defeito, passa a ver hábitos que não gosta, gostos diferentes. Por aí vai. Depois. Porque no momento tá naquela coisa da paixão lá, tava deslumbrada, seduzida pelas palavras, pela beleza, por sei lá o quê. E aí não consegue olhar, mas assim, criticamente. Olhar com calma, com tranquilidade. O brilho do olhar está sempre na frente. A imagem idealizada sempre está em cima de qualquer coisa.
O mesmo aqui. Quantas vezes nos deixamos seduzir pelas belas palavras? Por aquilo que faz o nosso olho brilhar? Por dizer que Jesus é isso, Jesus fez aquilo, Jesus cura. Nossa, quero ser igual esse aí que diz assim. E aí esquecemos de olhar como a pessoa realmente é. Não é julgar agora, vou catar os defeitos dos outros aí, vou descobrir se ele é orgulhoso, se ele é fofoqueiro, se ele é egoísta, vou ficar vigiando. Não, não é isso. É saber dar valor justo às palavras. Elas não são tudo. Com certeza elas são importantes e é muito. Por exemplo, eu aqui, para me comunicar e fazer os vídeos, tenho que usar as palavras. Mas não basta tão somente as palavras. Tem um conto de Humberto de Campos, infelizmente não vou recordar qual o livro, porque eu não vou me recordar dele agora mesmo. Aquele conto que fizeram uma reunião numa sociedade espírita lá, que a casa estava enfrentando alguns problemas, os trabalhadores estavam descontentes, por aí vai. E aí, imediatamente, quando eu abri para as sugestões, minha Nossa Senhora, cada um foi falando lá. Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquele outro, porque isso aqui não funciona, porque isso aqui não sei o quê, porque tem isso, tem aquilo. E aí, o dirigente daquela casa foi um por um dizer, tá, mas então tem que sugerir, não, tem que fazer isso, tem que fazer tal trabalho assim, assim, assado. Tá, muito bem. Tu pode coordenar e fazer isso? Não, não tem tempo. Não, tem que trabalhar muito, tem 8 filhos para alimentar. Não, mas isso aí é muito difícil. Tem outros mais capacitados que eu. E aí cada um foi se desculpando. E no fim, solução mesmo, não surgiu nenhuma. É isso que Emmanuel tá alertando aqui. Essa coisa de falar, de propagar, de divulgar, de se encher de razão. Mas quando se pede uma coisinha que seja de resultado, de prática, de vivência, um pouquinho que seja de humildade, um pouquinho que seja de paciência, não tem nada. Contra isso é que devemos estar vigilantes, para não seguir essas pessoas. Lembrando, encarnadas ou desencarnadas. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. Ou seja, se a gente constata isso em nós, não é dizer de novo isso, é constatar em nós. É saber que é fácil dizer, mas eu tenho dificuldade na área X, Y, Z, com fulano, ciclano e beltrano. É uma característica do discípulo sincero, de alguém que está, ao menos, começando. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nos chama a atenção nos dias de hoje. Para seguirmos aqueles que realmente dão o exemplo de fazer o bem, de ser perseverante, de estudo, de trabalho. É uma página dedicada também, pensando muito nas lideranças. Esse que é líder, ou que quer ser, tem realmente mostras de que está com o Cristo? Em vez de apenas nos deixarmos seduzir pela beleza física ou verbal, é necessário conhecer um pouco a pessoa, a fim de trabalharmos na seara do bem com companheiros valorosos e que nos apoiem nos momentos de alegria e principalmente nos momentos de queda e dificuldade, que com certeza surgirão. E para encerrarmos nosso estudo, queremos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo número 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A última mensagem desse capítulo, que tem uma estrutura muito interessante. Se a gente observar, Kardec coloca assim bem didático
os falsos cristos, falsos profetas encarnados, os da erraticidade, como identificá-los. E essa última mensagem, que é o do número 11, Jeremias e os falsos profetas, é um alerta para que nós não nos tornemos falsos profetas. Vejamos. O último parágrafo apenas vou ler. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiums que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luós, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. E você já tinha pensado nessa questão do Cristo não estar aqui nem ali, mas dentro de nós? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para chegar às mais pessoas e clica aqui, ó, no botão de inscrever-se. Ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos. E aqui ainda vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. E eu te vejo no domingo para continuarmos lendo, comentando. Até a próxima!